Pai, obrigado por esse momento, por essa reunião, por estarmos juntos hoje aqui, compartilhando nossa experiência de vida, todas as nossas objetividades. Agradeço hoje por esse dia, Pai, agradeço por esse momento, agradeço por essas pessoas que estão aqui. Que a palavra de hoje seja direcionada ao coração daqueles que precisam, daqueles que têm objetivo de crescer na vida e prosperar, e também abençoar a vida de outras pessoas. Mais uma vez, agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Sabe o que separa homens de meninos? Amém. Alguém sabe responder essa? O que separa homens de meninos? Começando por você, já que você se introduziu. Isso aí. Eu tô atrasado. Eu diria. Peraí que a gente vai começar por Eric, ele vai falar alguma coisa do que separa de homem para meninas. Homem. Olha aí, na visão do Eric, o que separa um homem de um menino? Homem. A não ser que tu não seja um homem, tu precisa saber o que é ser homem. Você é uma pessoa que precisa ter maturidade. Sim, maturidade. Maturidade. Beleza. Mais alguém? Responsabilidade. Responsabilidade, autorresponsabilidade. Então, quando a gente fala ser homem, não é apenas uma característica isolada. É um conjunto de atitudes e decisões que tomamos que vai nos tirar de uma zona de menino através de uma mudança de pensamento e nos tornar homens. Então esse processo ele não acontece de um dia de hoje para amanhã, em 10 dias de processo. Pelo contrário, quando eu e Tia vem trazendo para vocês essa questão de Homens ao Máximo, que foi um curso muito importante que a gente fez, não é o único, não vai ser o único, mas é uma ferramenta de milhares que Deus nos proporciona. E a gente percebe que ao longo dos meses, das semanas e dos anos, a gente vive nesse processo. E independente do nível que a gente tem espiritual, independente do nível que a gente se acha, pelo contrário, quem cresceu aprende que ainda precisa crescer. Todo mundo que é grande sabe que só se tornou grande por causa de uma pessoa que era grande que ensinou para ela. Toda pessoa que chegou a um local é grata por uma pessoa que colocou ela naquele caminho. Todo homem que está se tornando homem, ele aprende a amar sua esposa porque ele sabe que o homem que ele está se tornando é por causa dela. Então, ser homem é uma atitude que a gente começa a praticar. E eu vim trazendo para vocês algumas coisas que vai ser uma continuação e ao mesmo tempo uma relembrança de coisas que a gente está deixando de fazer. Meu amigo, uma atividade que é tão simples, que é pedir perdão, é uma atividade que se torna tão difícil, cara. Eu tô falando pra Juarez também, velho. Porque eu não sei vocês, mas o cabra que já foi muito quebrado em questão de orgulho, tá mexendo no telefone pra Bíblia, ó, já. Ou um cabra que é questão de ego e de orgulho já foi muito quebrado nisso, ainda precisa ser muito quebrado nisso. Eu acredito que nós, como homens, temos uma característica de ter muito ego, ter muito orgulho. Eu posso estar falando de forma equivocada sobre vocês, mas eu falando sobre mim, é mais ou menos isso. Vocês concordam que vocês têm um pouco de ego e de orgulho? Sim. Pronto. Então, nesse contexto, isso precisa ser quebrado. Porque ego e orgulho não provém dos céus. Não é uma disciplina, não é um dom espiritual, não é algo que edifica. E quando eu falo orgulho, gente, não é orgulho de eu tenho orgulho de ser o que eu sou. Não, não tô falando sobre isso. Eu tô falando daquele orgulho de prepotência, de se achar melhor, de ser autossuficiente, de ser arrogante. Eu tô falando desse tipo de orgulho, que é um orgulho que prejudica, um orgulho que não edifica. E o perdão, a gente aprendeu, né, que ele é um princípio. Ele é um princípio que ele precisa ser mais praticado do que a gente imagina. Só que a gente acha que perdão ele é só liberado para grandes coisas, mas é para pequenas coisas também. Aprendendo um pouco, que eu esqueci o nome do pastor, tu lembra dele? Raimundo Nonato. Raimundo o quê? Nonato. Rapaz, é bom, viu? Raimundo Nonato. Ele nos ensinou, né, que tem pequenas coisas, cara, que a gente fala
sobre o outro, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, eu estou dando só uma pincelada. E pequenas atitudes que a gente não libera perdão também, e ela vai se acumulando até que vira uma bola de neve, até que você morra com câncer. Doideira, né, velho? É porque 80% das pessoas que têm câncer, a raiz é uma falta de um perdão. Isso pode ser para consigo, para com meu irmão, ou que eu preciso pedir, ou que ele precisa me liberar. Mas tudo parte de uma autorresponsabilidade do homem que decidiu tomar a atitude de pedir perdão. E, meu amigo, falar sobre perdão é fácil, difícil é praticar. Porque uma coisa é tu perdoar alguém que tu ama, outra coisa é tu perdoar alguém que só quer teu mal. Então, a gente vai amadurecendo nessa questão de perdão. E eu fico muito feliz quando eu falo sobre perdão. Eu nem passei atividade para vocês sobre perdão, e das pessoas que está aqui já fizeram essa atividade. E o perdão, ele cura. O perdão, ele cura. Não, a gente tem que liberar tanto perdão na nossa vida, e às vezes a gente não está conseguindo enxergar muitas coisas que a gente está machucado, ou de pessoas que podem nos machucar. E uma pessoa que ela está... Vai lá. Tem um segredo. E uma pessoa que ela está querendo evoluir como um homem, como um profissional, ela precisa liberar esse perdão. E esse perdão ele vale para cliente, vale para as esposas, vale para a mãe, para o pai, vale para gestor, vale para líder, vale para amigo, vale para tudo. Certo dia ele falou, esse pastor, o nome dele? Esqueci do nome. Raimundo Nonato. O Raimundo, eu sou mais de decoração rosto, a fisionomia. O Raimundo Nonato, né, o pastor, vou chamar de pastor, fica mais fácil, Raimundo. Ele falou o seguinte, que certo dia, em uma das 35 anos dele como pastor, né, ele já tem 50 anos de cristão, ele falou que estava assistindo um programa de televisão e foi um grupo de missionários que ele conhecia, que era conhecido / amigo deles, né? Eles faziam um trabalho fenomenal. Eles pegavam e faziam sopa. Vocês lembram do Toninho de Sopão, que ficava aqui no centro dando sopa? Eu era uma das pessoas que ia lá e pegava. Não porque eu precisava, mas porque era boa de verdade. Ô, sopa abençoada, era Toninho. Aí chega a vir aquele pãozinho, glória. Chega o cara molhava assim o pãozinho, ô, maravilha. Aí só quem recebe essa sensação é quem já passou por lá. Aí o que acontece? Eles faziam esse trabalho com os moradores de rua, esse grupo missionário, né? Que fazia parte esse pastor também já fez parte de um período, mas não foi muito foco dele, porque ele é mais de pastorear, enfim, é outro chamado dele. Aí nesse processo teve uma outra mulher que ela é uma senhora, ela começou a crescer. Eu não sei qual é o estado de Jô Soares, mas eu sei que ele tem um programa muito conhecido na época. Eu sei. Entre os anos 2000 e 2010, e ele chamou essa mulher que ela cresceu bastante, essa barra idosa, né, era 59 para 60 anos, porque ela cresceu fazendo propaganda de uma panela, enfim, ela levou para um contexto sexual. Vocês sabem que quando a gente fala de visualização, a gente fala de engajamento. Conteúdo sexual, meu amigo, é assim, você estuda pra caramba conteúdo de plano de saúde, vai dar uma aula, uma visualização, 2 visualizações, 10 visualizações, um conteúdo pornográfico, um conteúdo com coisas que não edificam, de mulheres seminuas, boom, tá ligado? Em menos de 10 segundos. Então foi mais ou menos isso, ele convidou ela e ele deu oportunidades, ele deu uma casa para ela e foi abrindo portas para essa mulher. E depois de um tempo, não muito, não lembro se foi um dia, se foi uma semana, acredito que não passou muito de meses não, ele foi e ficou assistindo televisão, e adivinha quem foi para lá? Não, os missionários que ajudavam, eles foram lá no intuito de pedir um local, né, de um local para que eles pudessem dar o seu sopão sem tomar chuva. Então eles queriam poder proporcionar um alimento e ter um abrigo. E sabe o que Jô Soares fez? Nada. Aí ele pegou e falou o seguinte:
gordo desgraçado. Quem falou isso do O Sopão? pastor. Pastor, tava O assistindo. pastor falou, tava assistindo a televisão, falou, caraca, velho, os cabas ficam fazendo sopão com o próprio dinheiro, os missionários, para tirarem em pé, dar uma qualidade de vida melhor com o que eles têm, dando comida, porque, velho, só quem já passou fome sabe como é ruim passar fome, tá ligado? Então, o grupo fazia lá e ele negou, não vou ajudar, não é do meu interesse. Aí ele falou isso, ele ficou muito puto, falou, gordo desgraçado, né? Aí Jesus pegou, antes dele dormir, falou, meu filho, você tá esquecendo de alguma coisa? Aí falou, de quê? Perdão. Aí ele falou, mas eu não tenho mais ninguém pra perdoar. Ele falou, tem. O Jô. Então, eu trouxe essa história pra vocês, óbvio que não é minha história, é uma história dele. Um beijo. Oi? Um beijo do gordo, não é? Um beijinho no gordo. Alguns gostam, alguns não gostam, mas eu não tô aqui para falar sobre a pessoa, eu tô aqui para mostrar para vocês, que até em pequenas atitudes você tem